Oi, gente. Então, hoje eu vou ensinar vocês algumas ferramentas importantes quando o assunto é cálculo de pH de ácidos e bases, tá? Bom, antes da gente falar sobre cálculo de pH de ácidos e base, nós precisamos falar da demonstração da lei da diluição de Oswald, que eu vou fazer aqui com vocês agora, tá bom? Bom, para fazer essa demonstração, a gente vai considerar inicialmente uma reação genérica de dissociação, tá? Então, nós temos aqui um ácido genérico no seu estado aquoso, tá? Em equilíbrio com suas formas ionizadas. Então, nós temos aí o H+, aquoso também, mais o A- aquoso, tá? Bom, a diluição de Oswald, ela é uma expressão matemática que relaciona a constante de ionização com o grau de ionização e a concentração em mol por litro, né, que é a molaridade, de uma solução de ácido ou base. Então, veja, a fórmula que nós vamos ter será a seguinte. Nós temos que o grau de ionização, que a gente representa por alfa, é igual à quantidade dividido pelo volume, quantidade ionizada, né? Ionizada, dividido pelo volume, dividido pela quantidade dissolvida. Ou seja, a quantidade total de ácido ou base que você diluiu, tá? Dividido pelo volume. Veja, como os dois lados estão, as duas divisões, né, estão aí pelo volume, a gente pode cortar um com o outro. Como que isso aqui vai ficar? Vai ficar a concentração de H+, né, porque a quantidade ionizada é a concentração de H+, que é isso aqui, porque isso aqui ionizou, né? Então, a quantidade ionizada é a concentração de H+, dividido pela quantidade dissolvida. A quantidade dissolvida é a molaridade, tá? Que eu represento dessa forma. Então, no final, nós vamos ter essa relação aqui, né? Rearranjando, vamos ter que H+ é igual ao grau de ionização vezes a molaridade, tá bom? Isso aqui para um monoácido, tá certo? Que também pode ser, sem problema nenhum, se você estiver trabalhando com uma base. Então vai ser OH, essa é a única diferença. Vai ser o grau de ionização vezes a molaridade, tá? Então, para uma monobase. Então, quando eu falo monoácido ou monobase, quer dizer que é um ácido ou uma base que só tem 1 grau de ionização, tá? A gente vai fazer uns exemplos mais pra frente, que eu vou dar exemplos de bases, tá? De bases, de ácidos, triácidos e afins. Bom, agora ainda não terminamos a nossa diluição. Agora a gente tem que pensar o seguinte, ó. Vamos colocar aqui de novo a nossa expressão genérica, então HA, aquosa, né? Se diluindo em H+, aquoso, mais A- aquosa. Ótimo. Agora a gente vai fazer uma tabelinha para achar os valores de cada um no final do equilíbrio, né? Quando esse sistema estiver em equilíbrio. Então, nós temos aqui início, reagiu, formou e no equilíbrio, tá? É uma tabelinha. Certo? Então, no início, nós vamos ter alfa vezes a molaridade. Perdão. No início, né, nós vamos ter a molaridade, né, do meu ácido que eu coloquei. Não temos ainda nem H+ e nem A-, certo? Depois vai reagir. Como que é essa reação? É quanto a gente tem vezes
o que ionizou desse ácido. Então vai ser alfa vezes a molaridade. Ainda não temos nada de H+, nem de A-. Aí sim, vai formar. Não formou nada de H, né? Porque ele é nosso reagente. Mas vai formar H+ e A-. Quanto? Horas. Quanto ionizou vezes a molaridade. Para o A- também. Quanto ionizou vezes a molaridade. Então, no equilíbrio, nós vamos ter o seguinte. No equilíbrio, nós vamos ter, né, a molaridade, né, de H+, vezes 1 menos alfa. Por que 1 menos alfa? Porque o 1 representa 100% da minha quantidade de ácido, né? E alfa é minha ionização. Então, 100% menos a minha ionização, vezes a molaridade, é quanto sobrou de ácido. E aqui, quanto formou de H+, e quanto formou de A-, igual aqui em cima. Né? Pronto, agora é só você rearranjar isso aqui tudo. Horas, Ka, né, que é a constante ácida, é produto dos produtos sobre produto dos reagentes. Ok? Bom, eu só vou substituir pelo que tem aqui. Então, ó, H+ é alfa vezes molaridade, né? Vou até colocar entre parênteses para ficar fácil de visualizar. Depois nós temos A- também, alfa vezes a molaridade, dividido por HA. HA é molaridade vezes 1 menos alfa. Certo? Ora, nós temos molaridade multiplicando em cima e embaixo. Então eu posso cortar essa aqui com essa aqui. Ou com essa aqui, tanto faz. Tá? Essa com essa ou essa com essa, tanto faz. Então essa equação aqui vai ficar K é igual. Aí quem que sobrou? Alfa e alfa, né? Então alfa vezes alfa ao quadrado vezes essa molaridade que sobrou, dividido por 1 menos alfa. Essa aqui é a lei de diluição de Oswald, tá bom? Isso aqui para monoácido. Monoácido. Mas também podemos ter ela para base. A diferença é que vai ser um KB de base, né? Que vai ser alfa ao quadrado vezes a molaridade dividido por 1 menos alfa. Tá? Isso aqui é para monobase. Tá bem, gente? Maravilha. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma simplificação. Porque agora nós vamos usar isso aqui para ácido e base fraca. Tá? Eletrólitos fracos, no caso. Né? Então vamos lá. Bom, então eu só vou copiar aqui a lei de Oswald. Então vai ser K é igual a alfa quadrado vezes a molaridade dividido por 1 menos alfa. Certo? Muito bem. Para eletrólitos fracos, o que isso quer dizer? Quer dizer que, veja, a gente tem que se lembrar de uma relação muito importante, que é essa aqui, ó. Ácido forte. Um ácido forte, ele ioniza totalmente. Tá? Essa é a definição de ácido forte. É um ácido que se ioniza totalmente. E um ácido fraco? Ácido fraco, ele se ioniza parcialmente. Tá bom? Eu estou falando de ácido, gente, mas também vale para a base. Uma base forte ioniza totalmente, uma base fraca se ioniza parcialmente, certo? Então veja, se esse ácido fraco ele vai se ionizar parcialmente, ou seja, parcialmente eu estou falando alfa
aproximadamente, né, aproximadamente a 5%. O que isso quer dizer? Isso aqui quer dizer que é na ordem de 0,05, né? É como se fosse 1 menos 0,05. Então, essa relação aqui, ó, ela é aproximada a 1, né? Porque é 1 menos 0,05, que é próximo de 1. Qualquer coisa dividido por 1 é ela mesma. Então, essa relação aqui se torna Ka é igual a alfa quadrado vezes a molaridade. Tá bom? Isso aqui, gente, para monoácidos fracos. Tá bom? Mesma coisa se fosse para a base. Então, seria Kb é igual a alfa quadrado vezes a molaridade, tá? Porém, isso aqui para monobases fracas. Certo, gente? Maravilha. Então, agora a gente viu a demonstração da lei de diluição de Oswald, né? Que a gente chega aí nessa relação, que é a relação entre a constante de acidez com o grau de ionização e a molaridade desse ácido para monoácidos e também para monobases, certo? E também aqui para ácidos e bases fracas. Agora vocês precisam lembrar, gente, isso é muito importante. Vou colocar em outra cor, deixa eu ver. Que assim, ó, assim, quanto maior o Ka, a constante de acidez, mais forte é o ácido, tá bom? Lembrem-se sempre dessa relação aqui. Ela é muito importante. Agora vocês devem estar se perguntando por que se chama lei de diluição de Oswald. Ora, nós chegamos nessa relação aqui então, né? Que K, vou colocar só K, porque quer dizer Ka ou Kb, tanto faz. Quando eu coloco só K, é Ka ou Kb. Bom, K, que é igual a alfa ao quadrado vezes a molaridade, né? Veja bem, quando você dilui, até colocar assim, ó, dilui, diluindo, né? Isso aqui diluindo. Veja, quando isso aqui está diluindo, a gente sabe que molaridade é igual ao número de mols dividido, né? Número de mols, aqui, dividido pelo volume em litros. Se isso aqui aumenta, isso aqui diminui. Então, se você dilui, né? Você está aumentando o volume, você está diluindo. Logo, a molaridade vai diminuir. Então, isso aqui diminui. Isso aqui é constante. É constante. Então, para isso ser constante e isso aqui diminuir, isso aqui precisa aumentar. Concordam? Recapitulando. Quando você aumenta o volume, você está diluindo o seu ácido, né? Ou sua base. Quando você dilui, a molaridade também diminui, por causa dessa relação aqui que a gente já conhece. Como isso aqui tem que continuar constante, né? Se isso vai diminuir, para isso continuar constante, isso aqui precisa aumentar. O que é isso aqui? Isso aqui é o grau de ionização. Então, por exemplo, quanto mais água você colocar no meio, mais ácido ou mais base vai se ionizar. Tá? Por isso que se chama lei de diluição de Oswald. Tá bem, gente? Certo. Agora, para finalizar essa aula, eu vou fazer com vocês uma relação muito importante, tá? Então, vou mostrar para vocês agora a demonstração de uma fórmula muito útil que a gente vai usar para fazer os cálculos de pH e pOH, tá? Bom, então a gente tem que para... eu vou colocar aqui, ó.
para um monoácido fraco, né? A gente tem que Ka é igual a alfa ao quadrado vezes a molaridade, né? A gente já acabou de ver isso aqui. Acabamos de ver, né? Para eletrólito fraco. Então, para monoácidos fracos. Só copiei, tá? Então, a gente tem essa relação aí. Veja, o que a gente pode fazer? A gente pode isolar esse alfa. Então, seria mais ou menos aqui. Seria alfa é igual a raiz quadrada do Ka sobre a molaridade. Tá? Então, eu encontrei essa relação aqui para isolar esse grau de ionização. Agora, eu posso substituir naquela primeira equação que a gente viu lá no começo, que é essa daqui, ó, lembram dela? Essa daqui, né? Que é a primeira equação, a mais simples que a gente viu lá no começo. Então, eu vou substituir nela. Que vai ficar isso aqui. Deixa eu escrever aqui ela aqui que eu vou substituir, né? Então, vai ser H mais é igual grau de ionização vezes a molaridade, né? Nós vamos ter que, eu vou substituir esse alfa, dizendo que a alfa é igual a isso aqui. Então, vai ser H mais é igual isso aqui, raiz quadrada do Ka sobre a molaridade vezes a molaridade. Bom, agora aqui a gente precisa usar uma regra matemática. Se ele vai ser aqui ao quadrado, eu posso colocar ele dentro dessa raiz quadrada. Então, vai ser isso aqui, ó. Concentração de H mais é igual a K vezes molaridade ao quadrado sobre molaridade. Tá bom? Porque quer dizer que essa igualdade continua verdadeira. Tá bom? Se eu elevar isso aqui ao quadrado. Bom, agora nós temos molaridade multiplicando em cima. A gente pode cortar esse com esse quadrado. Então, aí nós chegamos, enfim, que concentração de H+, é igual a raiz quadrada de Ka vezes a molaridade. Aqui, gente. Então, isso aqui para um monoácido fraco. Certo? Que pode ser também, como vocês já sabem, concentração de OH-, né? Se tem para ácido, tem para base também. Só que em vez de Ka, é Kb vezes a molaridade. Tá bom? Que eu vou escrever aqui também para vocês se lembrarem. Para uma, né? Base fraca. Por que essa equação ela é tão importante? Porque ela vai ajudar a gente a calcular o pH, porque a gente sabe que pH é igual a menos log da concentração de H+, né? Bom, para um ácido forte é muito fácil achar o pH, porque é só você pegar a concentração de H+ dele e já aplicar aqui. Só que, para uma base, um ácido fraco, ele não se ioniza totalmente. Então, você automaticamente precisa do valor de Ka, né? Porque você vai saber quanto daquele ácido se ionizou para assim calcular o pH. Então, elas vão ser muito, mas muito importantes para a gente calcular o pH de ácidos e bases fracas, tá? Então, no próximo vídeo eu vou ensinar vocês a como calcular. Então, é isso, gente. Tchau, tchau.